Áudio News. Manchetes, opiniões, comentários. Revista Oeste. Ações da Petrobras desvalorizam mais de 10% depois de divulgação de queda dos lucros em 2023. Toffoli anula decisões da Lava Jato contra 23 alvos. Deputada solto após Assembleia derrubar decisão de Moraes. China financia rede global de mais de 100 sites para propagar o comunismo. Morador de rua que pode ser absolvido ficou 11 meses preso por causa do 8 de janeiro. Pedidos de recuperação judicial de agricultores cresceram 535% em 2023. Romário propõe CPI para investigar manipulação de resultados no futebol brasileiro. Jair Renan divulga pré-candidatura em Balneário Camboriú. Moraes concede liberdade a coronel do Exército preso em operação da PF. Sem indícios, PF pede busca e apreensão em gabinete de deputado. Em carta, Daniel Silveira elogia a Assembleia do ES e cobra o Congresso Nacional. Dona do Burger King no Brasil lucra 35% mais no quarto trimestre. Governo Milei pretende barrar aumento de salários de deputados e senadores na Argentina. MST invade fazenda em Minas Gerais. Planalto desembolsa quase 7 milhões de reais em pesquisas favoráveis à imagem de Lula. Margarete Menezes fechou contratos para shows pagos com verba pública depois de ser anunciada como ministra. Fala de Lula sobre Israel é antissemita, diz a embaixadora dos Estados Unidos. Biden reafirma apoio ao aborto e ataca Trump em discurso no Estado da União. Estadão. Lula faz defesa obscena de ditaduras e ditadores. Petrobras registra queda de 33% no lucro no primeiro ano de governo Lula. Historiador alemão defende que a liberdade econômica reduz a pobreza. Em ofício, professor da USP alerta André Mendonça sobre impactos do uso da maconha. Conexão política. Para frear a queda na popularidade, aliados sugerem que Lula adote discursos com tom conservador nos costumes. Apoio a Lula chega ao pior patamar desde volta ao Planalto, aponta Genial Quaes. Governo Lula. Pela primeira vez Atlas, Intel capta desaprovação superando a aprovação. Yuri Vieira. Minha definição de sucesso é não ter coisas atiradas em mim. Orson Welles. Eis porque Lula e ministros do STF não andam em meio ao povo, para manter a ilusão de serem bem-sucedidos. Às vezes surge das profundidades trevosas das redes sociais algum desavisado acusando alguém de ser um falso cristão, pois o sujeito não é pacífico. No livro O Homem Eterno, Chesterton nos lembra, Jesus nasceu num bunker, numa caverna, Herodes já travava uma guerra contra ele. Cláudia Wilde. O senil presidente americano faz um discurso raivoso, comunista e anti-americano, e o que faz um dos maiores jornais da Alemanha? Publica um artigo dizendo que Biden apela à defesa da democracia. Não é só patético, é indecoroso e mentiroso. Ademais, desde quando as pautas comunistas são democráticas? O relatório da ONU, que pode ser chamada de tudo menos de pró-Israel, relata imagens de dezenas de mulheres despidas ou seminuas, machucadas e com tiros na nuca. Os vídeos feitos pelos próprios monstros nazistas do Hamas provam os fatos com muita fartura. Mas o senhor Rui Pimenta confia na prosa fiada que teve com o líder do grupo terrorista. Tá certo. Jorge Serrão. Doença autoritária do PT não tem cura. Plano é criar lei para quem critica sistema eleitoral. João Luiz Mauad. Vejam no que se transformou a justiça tupiniquim. Pode-se até argumentar que caberia aqui um processo de injúria e ou difamação, mas o TSE a tomar as dores e multar alguém por atacar pessoa que nem candidato era? Afinal, para que serve mesmo o juízo de primeira instância em Pindorama? Esse comentário é relacionado a esta notícia. TSE multa comentarista da Jovem Pan em R$30 mil por ataque à Janja. Apesar de agora inocentado, o réu passou 11 meses, preso preventivamente. Uma indenização é o mínimo a que este cidadão tem direito, bancada não pelos pagadores de impostos, mas pelos responsáveis por tal brutalidade. Desirê Rugani. Dentre as muitas informações que nos chegam do Oriente Médio, as que falam sobre a condição de muitas de suas mulheres nos chocam profundamente. E um exemplo do que isso representa é que em 2004, o cineasta holandês Theo van Gogh foi assassinado, a tiros e facadas, por criticar o tratamento dado às islâmicas em seu filme Submissão. Entretanto, no outro lado do mundo, muitas mulheres exercem as mais diversas profissões, têm acesso aos mais variados ramos do conhecimento humano, tornando-se até mesmo referência em muitos deles, desfrutam de direitos políticos, de liberdade de opinião. Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para se servir dele.
A emancipação da mulher segue o progresso da civilização, sua subjugação caminha com a barbárie. Relatos de um ataque terrorista. Segundo o relatório preliminar, foram disparados tiros contra uma força israelense. Quando foram verificar a área de origem do ataque, um explosivo foi acionado. Os feridos são levados de helicóptero do exército ao hospital. Há um ferido grave, um ferido moderadamente e um ferido leve de acordo com a avaliação em campo. Paulo. Morreu aos 68 anos Akira Toriyama, mangaka que criou Dragon Ball. A carta do estúdio diz ele faleceu graças a um hematoma subdural, acúmulo de sangue no cérebro, motivado muitas vezes por trauma físico na cabeça. Não sou fã de mangá etc, mas esse era uma lenda. Hippie. Ivan Kleber. Ativista pró-Palestina pulveriza e corta a pintura histórica do estadista britânico Lord Balfour na Universidade de Cambridge. O político conservador deu o seu nome à Declaração Balfour, uma declaração pública emitida pelo governo britânico sobre a criação de uma pátria judaica na Palestina, abrindo caminho para a fundação de Israel em 1948. A declaração, feita em 1917, estava contida numa carta de Balfour a Lord Rothschild, um líder judeu britânico. O jornal Daily Telegraph publicou uma reportagem sobre a perseguição a cristãos em Moçambique, e que recentes ataques, que muitas vezes pareciam ter como alvos cristãos, levaram a Igreja Católica a encorajar os seus membros a abandonarem a região de Cabo Delgado. Segundo reportagem do portal Infobae, a presença da máfia nigeriana está crescendo no Brasil. O último relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNOD, sobre o tema, intitulado Crime Organizado na Nigéria, uma avaliação de ameaças, destacou como as máfias nigerianas se fortaleceram no Brasil nos últimos anos, especialmente nas redes de transportadores de cocaína chamados mulas que utilizam compatriotas residentes no Brasil ou venezuelanos necessitados de dinheiro. A rota sai do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e chega a Lagos, na Nigéria e Cotonou, no Benin, quase sempre via Addis Abeba, na Etiópia. Fabrício Rebelo. A manifestação da PGR sobre a revogação da prisão de Felipe Martins vai muito além do processo em si. Diante de um erro grosseiro, ela também põe em xeque a qualidade das provas produzidas pela Polícia Federal e que vêm sendo usadas como fundamento para diversas outras decisões. Daniel Scott. Malandro é o Uber do Rio de Janeiro que colocou tela na janela para não roubarem o celular dele. Simples e bela. A vida passa depressa como as paisagens que vemos pela janela do carro em movimento. Fúria e tradição. O maior medo de uma mulher é ser enganada por um homem desconhecido. O maior medo de um homem é ser enganado por uma mulher que ele pensava conhecer. Stepa Paiano. Feliz data criada pelo comunistão Lenin para lembrar você, mulher, da sua obrigação de trabalhar e deixar seus filhos na creche, senão não tem como sustentar a família. Eduardo Vieira. Seria engraçado se não fosse uma enorme tragédia o fato de ter gente preocupada com a economia do Brasil enquanto as ilegalidades persecutórias de uma verdadeira ditadura se multiplicam. Teremos PIB bom ou ruim? Qual a importância disso quando vivemos num estado de exceção? Que prende quem quer e multa quem deseja pelo motivo que acha melhor. Loucura total. O Titanic afundando e a galera discutindo a afinação do violino. Ok, sei que não se come o violino, mas o senso de proporções do brasileiro está completamente destruído. Clarion de Lafalotte. Eu até sou a favor que saúde e educação sejam custeados, pagos ou subsidiados pelo Estado, mas não que sejam administrados diretamente por ele. Ou seja, hospitais, escolas etc. devem ser empresas privadas com gestão profissional, e o Estado pode pagar, total ou parcialmente dependendo da condição socioeconômica da pessoa, o atendimento de quem não tem condições. J. Sepúlveda. Lá como cá, ou seja na Rússia do criminoso Putin, como no Brasil do consórcio, os opositores inconvenientes são taxados de terroristas e de extremistas. A partir dessa desumanização, qualquer arbitrariedade criminosa é justificada. Entendam bem tudo que está envolvido quando Lula pede presunção de inocência para Maduro, a fim de validar a farsa eleitoral do narcoterrorista que subjuga a Venezuela. O regime iraniano usa a Venezuela como base de operações na América Latina, terrorismo, tráfico de drogas. Hoje no mundo militar, fábrica russa produzindo drones kamikaze iranianos Shahed-136, conhecidos na Rússia como Geran-2, em modo ataque às cegas, guiamento por GPS, mas sem correção final da rota, tem um alcance de 2.500 km transportando uma ogiva explosiva de 50 kg.
Barato de ser produzido, cerca de $50.000 a unidade, é muito usado para ataques em larga escala para sobrecarregar as defesas ucranianas.